Bom dia novamente. Tenho o grato prazer de apresentar a minha amiga Sandra Boto, minha amiga, minha colega no IELT. Apresentar minha colega no IELT, ela é investigadora auxiliar da Universidade Nova de Lisboa, desde setembro de 2020. Uma concretização pandémica. Exatamente, que coincidiu com essa altura. É doutorada em Línguas, Literaturas e Culturas, também pela Universidade Nova de Lisboa. Doutorou-se em 2012. O tempo passa. A sua tese de doutoramento e tese de pós-doutoramento foram desenvolvidas e realizadas com bolsas atribuídas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E desde essa altura que a doutora Sandra Boto se dedica à edição de Garrett e do romanceiro de Garrett. Quer através da sua passagem pelo Centro de Estudos de Literatura da Universidade de Coimbra, com quem mantém colaboração também, como é o exemplo deste colóquio, não é? Ensinou e investigou na Universidade de Huelva, Universidade do Algarve, Universidade Autónoma de Barcelona, onde dirigiu o Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões, e desta sua experiência destaca-se, eu destacaria as humanidades digitais acima de tudo, mas ensinou também literatura espanhola e português para estrangeiros. Hoje vai apresentar-nos a sua, e vai expor, sob o título Garrett Online, o projeto Garrett Online como protótipo editorial para o património literário português. Vai falar-nos, portanto, sobre este projeto e o seu desenvolvimento, estado atual. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, minha querida amiga e coordenadora, professora Teresa Araújo, por esta generosíssima apresentação. Na realidade, o nosso trabalho conjunto remonta já a 2006, por aí, quando eu comecei o doutoramento, e quando fomos as duas para o Bairro Alto ver manuscritos de Garrett. Pronto. Portanto, Teresa... Estamos em Madrid. Não foi. Madrid não foi antes. Foi antes. Bom, não vamos dizer quando, foi há muitos anos, demasiados. E, portanto, agradeço muito esta introdução e aquilo que eu vou, a minha apresentação aqui vai centrar-se em algumas reflexões de caráter teórico, prático, metodológico, sobre o trabalho que tenho vindo a desenvolver no âmbito da edição digital do romanceiro de Almeida Garrett. Sempre que me proponho encetar uma reflexão sobre os caminhos tomados pela edição digital de textos literários, vêm-me à memória algumas máximas a partir das quais tenho procurado orientar este trabalho de edição, tanto ao longo da concepção do projeto editorial digital do romanceiro de Almeida Garrett, como a amparar a reflexão teórica com que procuro enquadrar este trabalho. Hoje, uma vez mais, o tão almejado rigor filológico obriga-nos a proceder do mesmo modo. E, portanto, deixaremos este cais de partida, tendo em mente que, e cito, "A digitized edition is not a digital edition", segundo registou Patrick Salle, que foi alguém que o Ramon Valdés ontem também citou abundantemente. Isto permite-nos arrumar desde já os e-books
de fora da prateleira da edição digital. Lembramos também que é, de uma vez por todas, necessário dar o salto, e cito novamente, del objeto digitalizado al texto que difunde a la información que transmite, segundo estabeleceu José Manuel Lucía Mejías num texto chamado Elogio del Texto Digital. Será bom também recordar ou reafirmar que, cito novamente outro teórico, desta vez Jerome McCann, num livro fundamental intitulado The New Republic of Letters, que diz o seguinte: Yes, there is a science of archival memory. It is philology, an organized method for giving practical access to our inorganic organizations of memory. It is the science whose ground is the long tail of our awkward, fractured and sinister history. Fim de citação. E, portanto, é com estas máximas que irei começar. Porque editar digitalmente não pode passar em exclusivo pela tentadora mera disponibilização de imagens de textos, embora possa partir desta e até possa ou deva integrar esta atividade no produto editorial. A propósito, vêm-me logo à memória também as certeiras considerações tecidas pelo teorizador da edição digital, Peter Robinson, que chamava a atenção para a relativa falta de utilidade das edições facsimiladas impressas. Eu acrescentaria a esta tomada de posição de Peter Robinson a manifesta excelência das edições facsimiladas na disposição ou na difusão de corpora textuais de difícil acesso, que se afigura proporcional ao reduzido serviço que este tipo de edições presta ao avanço no conhecimento, sublinho a palavra conhecimento, sobre os textos, porque não assentam em efetivos processos de leitura, ou seja, em processos de intermediação do editor, a não ser que se façam acompanhar de eruditos estudos que as iluminem, o que afortunadamente ainda acontece. Ora, semelhante problema é imputável às edições meramente documentais que proliferam em ambiente digital. Prestam um magnífico serviço à disseminação de documentos como objetos culturais, mas dificilmente vão além deste desidrato. E todos sabemos, por força das circunstâncias em que assenta a nossa envolvência digital, que pauta a nossa vida cotidiana, que entre difundir informação online e produzir conhecimento sobre essa mesma informação, não existe qualquer correlação direta, não é? E o mesmo se aplica à edição de textos, naturalmente. Por isso, iremos tomar como ponto assente que o tão afamado Digital Turn não deixou indiferente nem incólume a prática filológica de mediação do acesso aos patrimónios literários em Portugal. Isto, na verdade, não é mais do que a tarefa que compete a um editor que se debruça sobre textos literários que, por algum destes dois motivos, ou em alguns casos pelos dois, necessitam da mão de um editor especialista a orientar o acesso aos acervos textuais. No caso de uma obra como o Romanceiro de Almeida Garrett, deparamos-nos com a conjugação dos dois motivos. Explico. Como já tenho explicitado com detalhe noutros lugares, o que está verdadeiramente em causa nesta edição do Romanceiro é levar a cabo a fixação dos 99 poemas que compõem o corpus baladístico garrettiano, corpus que, por sua vez, é o resultado de um processo de ampliação e atualização que se ficou a dever ao feliz acaso que significou o aparecimento em 2004 da designada coleção Futcher Pereira, à qual Pedro Ferreira ontem se referiu, que é constituída esmagadoramente por manuscritos autógrafos garrettianos, contendo testemunhos de poemas narrativos já publicados por ele, mas também um conjunto muito importante de inéditos, mais precisamente 50 poemas inéditos e alguns materiais de cariz bibliográfico e teórico sobre o romanceiro de grande interesse. Terminada a requentio da obra do Romanceiro em 2012, o arquivo textual reunido propunha uma abordagem crítica e genética da obra, combinando os desidratos de fixar a última vontade conhecida sobre cada um dos textos, vulgarmente identificada como edição crítica, propunha a apresentação do seu percurso criativo, ou seja, a abordagem genética,
combinadas com uma edição de cunho arqueológico, entre aspas, que, aplicada aos poemas cujas fontes remontam ao romanceiro tradicional, de tradição oral, procurasse, através do método ao qual se referia ontem o Pedro na sua intervenção, que assenta no confronto entre as lições garretianas e as lições referendadas pelas versões oriundas da tradição oral, um método que procura chegar a uma proposta de arquétipo, isto é, uma proposta de versão ou de versões que Garrett pode ter tido em seu poder e que constituíram as bases poéticas para muitos dos seus romances. E chamou a atenção, no entanto, para o facto de esta valência última arqueológica à qual eu me refiro, da edição, ainda se encontrar em fase de implementação. Será brevemente apresentada agora em janeiro num congresso sobre edição de manuscritos na Universidade Complutense de Madrid. Do ponto de vista digital, obviamente, porque do ponto de vista analógico, digamos assim, ela está já comprovadíssima, o Pedro teve a oportunidade de falar sobre ela ontem. Bem, por seu turno, referimos-nos a um arquivo complexo e gostava de registar aqui o termo arquivo, porque voltaremos a ele adiante. Arquivo esse que envolve uma longa tradição textual impressa e manuscrita, extremamente heterogénea, tanto em termos de suportes de escrita como de estádios de elaboração e de fontes também, refletindo e acompanhando no tempo o amadurecimento do próprio projeto garretiano de trabalho e edição da poesia popular, e este termo é garretiano, não é meu, que este romântico nunca abandonou até perto do final da vida. Os testemunhos mais antigos do romanceiro, pertencentes ao cancioneiro de romances Chácaras e Solaus, ao qual o Pedro ontem já se referiu, que é o caderno autógrafo depositado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, datam de 1824, embora não se possa excluir a possibilidade de os primeiros poemas lhe terem chegado ainda em 1823, e os mais recentes datam de 1853, embora também não se possa rejeitar que no último ano de vida, em 1854, Garrett ainda possa ter avançado no trabalho com o romanceiro. No ensaio de 2007, Luís Fagundes Duarte, define que, e cito, é fundamental olhar para o nosso património cultural como algo que, sendo memória, sendo passado, ainda sentimos como que agarrado à nossa pele. Fim de citação. Agarrado à pele, duplamente agarrado, como de seguida explicarei, o romanceiro de Almeida Garrett jaz, embora vivo, igualmente plasmado no termo clássico que este encontro puxou para seu título. Um clássico que se confunde, ou que se funde com noções como a de autor canónico ou de obra canónica. É que é possível identificar uma dupla acessão patrimonial no romanceiro garretiano. Vejamos. Sobre a posição consagrada que Garrett ocupa no Olimpo das letras portuguesas, não vale a pena acrescentar nada aqui, ela é subejamente conhecida, deu origem até muito cedo a uma espécie de culto garretiano que se iniciou logo após a morte do poeta em dezembro de 1854. Do mesmo modo, a omnipresença de longa data de alguns poemas do romanceiro no cânon poético escolar, sobrevivendo com êxito à sucessão de ideários políticos e estéticos que moldam a seleção dos corpora literários escolares, que é uma presença, no entanto, que eu considero que está sujeita a uma abordagem estanque e cristalizada e que mereceria uma profunda revisão. Esta presença também não permite vacilar quanto ao estatuto canónico da obra do romanceiro garretiano. Contudo, há um outro sentido patrimonial que se combina com este. Atentando na aproximação de uma boa metade dos romances de Almeida Garrett à memória tradicional portuguesa, à memória do romanceiro tradicional que lhe confere as fontes e o suporte à expressão poética baladística, estamos perante uma outra forma de se ser pertença comum, uma outra forma de partilhar uma identidade estética fundadora, o que o nosso autor e editor romântico soube explorar com insuperável singularidade. Ora, a resposta na representação eficaz destas duas vertentes patrimoniais não facilita de todo esta empresa editorial, bem pelo contrário. E, portanto, a questão aqui é como congregá-las num só produto editorial.
Tenho insistido com frequência que a opção tomada em 2013 pela edição integral em suporte digital do Romanceiro de Garrett não se prendeu nunca com questões de impacto na difusão da própria edição. Bem pelo contrário, resultou de uma ponderação filológica aturada, da qual se veio a concluir que a tecnologia do códice, quer do códice impresso, quer do seu incunábulo eletrónico, ou seja, o e-book, não responderiam aos desafios de representação que se pretendia atingir. E representação é a palavra-chave aqui, quando nos referimos à edição filológica e em particular à digital. Porque as possibilidades de representação que o digital coloca à disposição do editor são de tal forma inúmeras que se torna necessário abdicar de alguns ângulos de representação sob pena de que o produto editorial se torne elegível pelo leitor humano. Um exemplo, foram dados outros aqui ao longo destes 2 dias. Se a edição digital do Romanceiro se ativesse, por exemplo, à representação da variação ortográfica entre os diversos testemunhos garrettianos dos romances que apresentam, sobretudo aqueles que apresentam tradição manuscrita, o grau de detalhe exigido na edição tornaria quase incomportável, ou tornar-se-ia quase incomportável. Bem, sem mencionar que talvez fosse mesmo desnecessário assinalar todos estes acidentes, a não ser que o objetivo da edição passasse, por exemplo, por estudar as oscilações ortográficas em escritores portugueses do século XIX, o que não é de todo o nosso caso. Mas nem por isso os objetivos desenhados para esta edição crítico-genética podem anunciar um resultado de aproximação fácil, como de resto nunca foi apanágio da representação de textos através dos métodos da crítica textual, dita também clássica, atentando no, e agora passo o pleonasmo, aparatoso arsenal de aparatos, notas e apensos que caracterizam este tipo de edição em ambiente impresso e que já obrigavam em ambiente impresso a permanentes desvios e saltos na sequência leitora. E, portanto, a meu ver, já poderíamos falar de hipertexto quando falamos de uma edição crítica em ambiente analógico, se quisermos. E, portanto, deixo aqui esta provocação aos queixosos da desorientação que a leitura hipertextual digital causa. Tudo se tornará menos abstrato, creio eu, se nos focarmos de seguida no mapa conceptual da edição digital do Romanceiro, que congrega estes desideratos, que eu não sei se são facilmente legíveis, estes desideratos de representatividade textual. A edição do Romanceiro de Almeida Garrett convoca, por um lado, o texto crítico, que representa a última vontade do autor sobre a obra ou sobre um texto, e reconstrói a obra, ou seja, falamos de introduções em prosa, poemas, traduções de poemas, etc. Congrega as notas autorais finais que Garrett introduziu nos textos, as notas autorais de pé de página, que são outro dispositivo textual presente, as notas ou os comentários filológicos editoriais, o aparato genético, o aparato crítico, e congrega ainda outros produtos como uma lista de lugares mencionados nos textos, uma lista de pessoas mencionadas nos textos, congrega ainda o facsímile de cada um dos testemunhos textuais e reproduz também o texto crítico de cada um dos testemunhos. Vamos ver depois como é que isto se leva a cabo. Em primeiro lugar, como é próprio do meio digital, observamos uma organização constelar da informação e não sequencial. As diferentes componentes editoriais combinam-se numa disposição que abdica, portanto, da linearidade do fólio e da página. Por outro lado, observa-se a articulação de diferentes objetos no mesmo produto editorial, as tais listas, as imagens facsimiladas dos testemunhos, os aparatos, a edição crítica, o texto crítico propriamente dito, e a transcrição de cada um dos testemunhos, e ainda uma componente hipermédia, porque, embora não se encontre refletido neste mapa, experimentou-se já a expansão do conceito de texto através da incorporação de vídeos na edição do romance Bela Infanta, com interpretações musicais do mesmo, do romance. Uma segunda consideração relevante que este mapa proporciona é a aferição de que o texto crítico passa a ser mais um produto editorial, lado a lado com outros, embora seja este mesmo texto crítico o que, por defeito, surge aos olhos do leitor quando este ativa a edição. É este o aspecto que o leitor tem do arsenal, do dispositivo editorial, quando abre, por exemplo, o texto Bela Infanta.
Portanto, por um lado, temos o texto crítico no lado direito da página e os manuscritos, portanto, o arquivo de imagens no lado esquerdo. Isto aponta para uma certa supremacia do texto crítico do editor em relação aos demais, ainda em linha com uma edição crítica dita tradicional, mas afastando-se em todo o caso dos desígnios da mera edição documental que se foca na editio varietur, segundo a qual cada documento assume uma total e não menos a crítica preponderância. A ligação entre estas componentes realiza-se num primeiro plano através de hipertextos, mas a um nível mais profundo convoca tecnologias mais complexas, como sejam o código utilizado na configuração da edição em linguagem JSON e, de forma muito especial, a linguagem XML-T, em que são processados todos os textos. Aliás, é através do recurso a este standard, programação textual, o Text Encoding Initiative, que o texto passa a ser enriquecido estrutural e semanticamente, o que permite a geração de pesquisas avançadas na edição, como sejam de pessoas e lugares. Enfim, toda a estrutura editorial de Garrett Online assenta na programação XML-T, a que cada texto é submetido. De momento, queria salientar que apenas estão disponíveis na plataforma os textos O Anjo e a Princesa, pertencente ao livro 1, e A Bela Infanta, pertencente ao livro 2. Não obstante a natureza técnica desta descrição que tenho vindo a fazer, que parece consistir fundamentalmente em meras operações informáticas com pouco interesse para a construção de pensamento filológico, é aqui que, afinal, se consubstancia a filosofia editorial do romanceiro. Porque são estas operações que promovem a materialização da edição-arquivo tal como a concebemos e que permitem conjugar todos os elementos expostos no anterior mapa. Mas a edição-arquivo proposta, e agora recuperamos novamente o termo arquivo, concretiza cabalmente o desidrato de transparência que uma edição crítica persegue e do qual já temos vindo a falar aqui ao longo deste encontro, que é o de fornecer a qualquer leitor os materiais que permitam iluminar todas as decisões editoriais tomadas e, se for o caso, contestá-las. Mesmo sem que o leitor tenha esta noção, ele adquire na edição-arquivo um poder quase ilimitado frente ao editor que se expõe. E expõe-se de tal forma que, em obediência às boas práticas atuais de promoção do acesso aberto, o próprio código gerado pela edição de cada texto é fornecido, sendo permitido a qualquer utilizador visualizá-lo e descarregá-lo, como se observa neste caso. O caso do Anjo e a Princesa. A Bela Infanta ainda não tem o texto disponível porque eu considerei que ainda precisava de fazer mais umas revisões, mas é possível fazer download, como se vê neste print screen, do código e guardá-lo num computador. Por outras palavras, a plataforma editorial fornece ao utilizador os próprios dados que gera, não é? Os dados que são esse grande monopólio de poder dos tempos atuais. Regressando agora ao nosso mapa, eu diria que é expectável que a ambição na abordagem editorial digital apresente reflexos ao nível do próprio interface, isto é, da experiência de interação entre o leitor e a plataforma editorial. Dito de outra maneira, é expectável que se verifique uma relação direta entre a complexidade dos processos digitais convocados e o próprio aspecto do produto. Contudo, incorreremos numa imprecisão se considerarmos que esta complexidade, que eu reconheço, é específica do universo da edição digital, porque poderíamos citar exemplos em que se vê que o ambiente analógico já propiciava esta complexidade, porque alguém que manuseia uma bibliografia ou um catálogo bibliográfico terá necessariamente que dominar códigos de consulta particulares, não é? Que obrigam o leitor constantemente a avanços e a recuos na consulta do volume que tem em mãos, de modo a obter resultados, não é? E, portanto, estamos novamente perante uma organização de tipologia hipertextual da informação, não é? E que são códigos que ainda por cima variam de bibliografia para bibliografia. Portanto, esta complexidade de manuseamento de edições digitais ou de arquivos digitais não me parece que seja realmente apenas uma especificidade do universo digital. No caso que nos ocupa, a edição digital do romanceiro, que viria a dar corpo ao projeto Garrett Online, ao qual vamos aceder já de seguida, exigiu um moroso processo de implementação de infraestrutura que abrangeu a reconversão para ambiente digital
tanto dos processos e tarefas próprios da crítica textual, e um bom exemplo disto é a semi-automatização da tarefa da Collatio Codicum, que temos vindo a fazer com recurso ao programa Collatex, em linguagem Python. Aliás, esta automatização não é específica do trabalho de edição digital. Eu tenho vindo a utilizar esta metodologia também para a edição dos poemas que vão ser publicados na coleção da imprensa nacional. E ao mesmo tempo a própria plataforma editorial obrigou a um trabalho de reflexão muito aturado. Esta fase preparatória, que ao observador comum pode afigurar-se excessiva porque decorreu entre 2013 e 2019, que foi o ano em que se iniciaram os testes na plataforma de visualização da edição, na realidade reúne em si, do meu ponto de vista, o trabalho mais delicado, na medida em que o critério determinante que subjaja uma edição digital consiste em garantir uma infraestrutura robusta e a aplicação de ferramentas que promovam uma curadoria adequada do trabalho. Curadoria também já se discutiu aqui ontem. Foi, portanto, pensada ab ovo a infraestrutura digital desta edição, apostando-se em ferramentas open source, por forma a limitar a obsolescência do produto editorial, tendo em consideração que este tipo de ferramentas contam com comunidades que gravitam em torno delas e que as vão atualizando em permanência, ou pelo menos assim se espera. E porquê esta insistência no open source? Porque todos conhecemos casos de projetos digitais que se esfumam, mal termina o financiamento obtido ou assim que a equipa informática contratada abandona o projeto. Infelizmente é uma prática bastante corrente. E persiste até um certo prazer sádico em apontar o dedo à fugacidade da materialidade digital, não é? Comparando-a com a do papel, e por este motivo é que esta fase de implementação foi encarada com tanta seriedade ao longo destes últimos anos pela equipa de Garrett Online. Sem dúvida, aligeirar a complexidade imposta à visualização da edição no front-end é um aspecto a melhorar futuramente, mas nesta fase a robustez e a segurança digital constituem ainda a nossa maior inquietação e deixaremos para um segundo momento a reflexão sobre aspectos técnicos e funcionais. É preciso reconhecer, no entanto, e há sempre um no entanto no mundo digital, que se a opção por uma ferramenta de visualização da edição de código aberto garante significativas vantagens, não é? No que respeita à perdurabilidade deste artefacto, também apresenta um reverso da medalha. No caso do EVT, que é o Edition Visualization Technology, que é a ferramenta que instalámos para a apresentação de cada romance de Garrett e que fornece à edição as características visuais e de interação que vamos explorar já de seguida, a verdade é que o editor se depara sempre com uma espécie de abismo entre a visualização pretendida e a visualização possível. Eu penso que outros editores que trabalham em ambiente digital se deparam com esta espécie de mau sabor. Queremos representar uma coisa, no entanto não conseguimos cabalmente fazê-lo. Sempre que utilizamos ferramentas de acesso de código aberto. Na medida em que esta ferramenta, este EVT, foi pensado para um projeto específico, que foi a edição diplomática do Vercelli Book, e, portanto, não seria possível esperar que a sua aplicabilidade a outros projetos editoriais, e em particular a tradições textuais tão complexas como esta, não contemplem perdas. Há, efetivamente, perdas de informação, mas mais do que perdas, há também alguns bugs que têm que ser solucionados, e no nosso caso concreto verificou-se por isso a necessidade de introduzir algumas instruções de consulta de forma a orientar o leitor previamente na abordagem da edição. Eu vou passar a abrir o site para brevemente... ele estava aqui já. Pronto. Este é um exemplo textual carregado na plataforma, o do romance Bela Infanta, que eu vou explorar muito rapidamente. Isto é o interface que o leitor recebe quando abre a edição. Começamos por explorar portanto, todas as instruções de consulta são contempladas numa espécie de frontispício que aqui tem. Não me vou deter nisto, vou tentar fazer uma viagem rápida pela edição que vai substituir justamente este enquadramento.
Começando pelos botões aqui de cima, temos estes 3 botões que apresentam basicamente informações genéricas sobre o projeto, a informação do projeto, as tais listas de que eu falava de pessoas e de lugares, por exemplo, que são ordenadas alfabeticamente, por exemplo, se abrirmos o termo Lisboa, que aparece no texto, sabemos que este termo ocorre, por exemplo, no documento Bela Infanta, no fólio 3 do cancioneiro Romances, Chácaras e Solaus. Se viermos a pessoas, vamos encontrar, por exemplo, António Feliciano de Castilho, que já vem aqui com uma série de informações, nomeadamente o ano de nascimento e o ano de morte. Novamente as ocorrências, aparece numa série de facsímiles, podíamos ativar e verificar o contexto de ocorrência destes termos. Estas listas parecem-me importantes para quem quiser estudar futuramente uma espécie de geografia de referências do próprio autor, do próprio Garrett, e uma geografia de lugares, e poderá ser extrapolada a outras obras garrettianas ou de outros autores. Teremos também, por exemplo, algo muito simples como a referência para partilha deste conteúdo, que vem gerado automaticamente. Línguas, não temos nenhuma variação, e sobre a própria ferramenta EVT. As informações sobre o projeto também são aqui disponibilizadas, nomeadamente os responsáveis, as licenças de partilha, o código utilizado no trabalho, na codificação dos aparatos críticos, e uma bibliografia de testemunhos que pode também ser orientada ou organizada de acordo com vários estándares bibliográficos internacionais. Tudo isto vem por defeito disponível no EVT. Passamos agora ao próximo botão, que é o que nos permite fazer a ligação entre imagem e texto. O EVT tem um problema, porque ao ativar o modo de edição crítica, ele não me permite, porque a tradição textual é demasiado complexa e porque eu disponho de várias imagens para o mesmo segmento textual, ele não permite ainda, isto é uma valência em desenvolvimento pela equipa, fazer esse cruzamento entre várias imagens e segmentos de texto que se superpõem. Então, como é que nós resolvemos temporariamente este problema? Bom, o texto de Bela Infanta, para já, é constituído por várias partes. Portanto, ele é constituído por um frontispício com as instruções de consulta, uma capa, uma introdução em prosa, o poema propriamente dito. Estou a baixar isto mal, peço desculpa. Uma versão do Minho que Garrett introduz em 1851, publica em 1851, a versão castelhana que Garrett também publica, as suas notas finais e ainda outros recursos que nós decidimos disponibilizar, audiovisuais, através os tais hipermédia, através de hiperligações. Ora bem, e portanto tudo isto, todas estas divisões constituem o texto da Bela Infanta. Algumas são garrettianas, outras poderíamos especular acerca da sua autoria, como a versão castelhana, mas a verdade é que elas fazem parte desta espécie de dossiê chamado Bela Infanta. Se eu vier ao poema, por exemplo, a visualização é muito complexa porque não se consegue perceber bem as cores. Há uma distinção propositada em termos de cores que distingue as diferentes notas, tipologias de notas. As azuis são notas críticas, que podem ser abertas, e o que acontece aqui é que eu obtenho a correspondência com as imagens que devo abrir e que correspondem a este segmento textual. Por exemplo, eu sei que deverei abrir aqui estes facsímiles e que todos estes facsímiles dizem respeito a este segmento textual. Estas notas dão também informação sobre o código subjacente. São aquilo que eu chamo notas filológicas, não é? Por exemplo, vindo aqui abaixo, vamos, esta, não. Portanto, esta nota vai-me indicar que eu aqui tenho correspondência com a imagem 9 da coleção Frutos de Pereira e com a imagem 10 de 1851. Para ativar estas imagens, eu venho aqui a este índice e vou selecionar a imagem 9,
coleção, não era esta, coleção Fuja Pereira. Cá está ela. E, portanto, eu sei que a partir daqui, isto pode ser depois ampliado, navegável, eu obtenho uma correspondência entre este texto, a imagem e o texto. Depois temos outra tipologia de notas marcada a verde, que aqui, pelo menos neste computador, não se consegue distinguir bem, que é realmente o aparato genético e crítico. E que valências é que este aparato tem? Portanto, é um aparato que me indica qual é a variante escolhida no texto crítico e depois quais são as variantes dos restantes testemunhos. Por exemplo, o que é que isto me permite? Clicando em cima dos testemunhos, portanto, no de 1842, por exemplo, ele vai-me abrindo os testemunhos. A internet está um pouco lenta. E eu agora quero abrir também o testemunho coleção Futscher Pereira. Ele vai-me colocando lado a lado o texto crítico, nesta coluna da esquerda, o testemunho 1842 e o testemunho coleção Futscher Pereira, e vai-me alinhando as próprias variantes para que eu perceba lado a lado o percurso dessas variantes. Portanto, ele permite-me reconstruir automaticamente, através do código TEI, as diferentes variantes de cada testemunho. Outra coisa que o EVT permite, por exemplo, é uma interação com o próprio aparato. O leitor pode selecionar, fazer uma espécie de catálogo ou de coleção de aparatos. Se eu abrir aqui, posso, através deste PIN, vindo depois ao modo de texto, ou seja, leitura simplesmente de texto sem ligação à imagem, que eu espero que funcione, eu obtenho aqui ao lado uma coluna com os aparatos que eu tenho vindo a selecionar. Portanto, eu agora também quero selecionar este, por algum motivo me interessa, ele vai criando listas de aparatos que podem ser guardados, consultados pelo leitor. Portanto, este botão do meio é apenas correspondente à leitura do texto sem recurso ao arquivo de imagens, não é? E aqui, este botão, no fundo, dá-nos acesso a todo o arquivo textual, portanto, todas as partes que compõem o texto e para as quais ele vai remeter, e a todo o arquivo de imagens que fica aqui contemplado e acessível diretamente. Ora, aqui temos outros botões, novamente, com informações bibliográficas, que eu não vou explorar. Temos aqui um botão interessante que diz respeito à responsabilidade dos aparatos, quem é que é o editor responsável pelos aparatos, e uma tipologia de cores que vão distinguindo as variantes de acordo com a causa ou o motivo dessa variação. Algumas são estilísticas, outras variantes são métricas, outras são ortográficas, portanto, permite ter essa informação. Aqui em baixo, depois há uma possibilidade ainda interessante, que é um mapa de calor que nós ativamos. Através deste mapa, nós conseguimos perceber que as cores mais garridas, mais fortes, por assim dizer, são aqueles lugares críticos em que há mais problemas, isto é, o índice de variação é mais complexo. E, portanto, eu sei que ouro e marfim é um lugar crítico, mais complexo do que as telhas do teu telhado. Portanto, abrindo diretamente, eu vou perceber que há aqui uma variação mais complexa, ele chama-me a atenção para essa complexidade nos aparatos. Outra possibilidade, simplesmente, e não vou explorar tudo porque não teríamos tempo, será aceder diretamente ao arquivo de imagens através deste ícone aqui em baixo, que me permite ir selecionando as imagens de acordo com as siglas e aceder simplesmente às imagens sem aceder ao texto crítico, portanto, aquilo que seria uma edição documental propriamente dita. Enfim, isto é uma viagem muito rápida pelo dispositivo editorial. Eu vou voltar, entretanto, aqui ao meu, se a Teresa me permitir, claro, ao meu... muito obrigada. Obrigada. Aqui ao meu PowerPoint e vamos avançando, caminhando já para o final. Ora bem, e vamos para o diapositivo 5. Aproximando-nos do final, tal como afirmava Peter Robinson, o ato de transcrever convoca um processo de leitura primordial que cabe necessariamente ao editor, não é? E refere-se a este ato como, volto a citar, our best guess at how the manuscripts might most usefully be read. Uma transcrição dos manuscritos do romanceiro que se limitasse a converter
em evento digital, a inscrição garretiana que se observa, por exemplo, no topo deste fólio, ou que não retirasse qualquer ilação acerca do processo de substituição do termo romance por chácara que observamos no título deste poema, contribuiria, se não tivéssemos isso em consideração, ou melhor, se não tirássemos qualquer ilação desta substituição, deste cancelamento de romance e a sua substituição pelo termo chácara, estaríamos a contribuir de forma muito menos eficaz para o processo de leitura. Ou seja, editar crítica e geneticamente não pode ser apenas disponibilizar facsímiles, ainda que também possa ser, nem tampouco se satisfaz com as suas meras transcrições, embora a construção de sentidos para um texto e para uma obra, no fundo, esbarre necessariamente nos limites de conhecimento ou de desconhecimento do próprio editor acerca da mesma, que também se pautam por um desconcertante dinamismo, ou seja, amanhã eu terei na minha posse mais e melhores chaves de leitura do que hoje, pelo menos assim espero. Mas guardemos esta palavra dinamismo. Para já posso afirmar que a inscrição no topo esquerdo deste manuscrito, ou seja, Lende Sec 17, permite ao leitor situar este texto no conjunto dos romances de lendas e que o mesmo texto foi composto no século XVII. A partir de um cruzamento de informações que extrapola a transcrição do próprio documento, posso ainda garantir que Lendas correspondia ao projetado livro terceiro do romanceiro e que o cancelamento do termo romance, substituindo-o por chácara, convoca um certo debate interior de Garrett que lutava para conseguir discernir no seu corpus subformas do género romance, sendo, segundo ele, a chácara o subgénero mais propenso ao diálogo, e este é um poema dialogado. A hesitação terminológica neste título remete justamente para esse debate interno garrettiano que o nosso editor romântico nunca terá solucionado com total satisfação. Portanto, mais do que transcrever, temos que ler para o subtexto, não é? E para além daquilo que o manuscrito pode, à primeira partida, chamar a atenção. Ou seja, aqui já se observa como a mera transcrição de um cabeçalho de um documento introduz consequências sérias para a definição do próprio conceito de obra e de texto, que passam necessariamente pelo conceito de documento, mas não se esgotam nele. Portanto, o que é um texto nesta edição digital? Eu afirmaria que cada texto passa a ser o somatório de cada um dos produtos contidos em cada dossiê, por exemplo, o dossiê Bela Infanta, que vimos, e que também, para além disso, contém recursos multimédia. Posto isto, revela-se muito oportuno regressar à teorização, revisitá-la mais uma vez, de Peter Robinson sobre a edição digital, na medida em que a reflexão deste teórico encaixa com maior adequação no nosso modelo prático de edição digital, ao revisitar os conceitos de documento, texto e obra, conceitos que em Garrett Online surgem igualmente problematizados ou não assentasse a obra numa proposta de leitura, numa reconstrução feita a partir de documentos e de textos. É certo que esta problematização conceptual não é exclusiva do universo editorial digital, mas existirá meio mais adequado para voltar a entender a crítica textual como um processo? Recentemente, num texto repleto de inquietações, José Manuel Lucía Mejías perguntava-se e perguntava-nos: ¿cómo mejorar nuestros medios de edición textual? ¿Qué nuevas posibilidades nos ofrece la tecnología digital para hacer posible y real algunas de las máximas del neolacmanianismo, tal y como lo soñó Contini, que hablaba de la edición digital, de la edición crítica ideal como una hipótesis de trabajo, como un trabajo en el tiempo? Muito se tem apontado o dedo à liquidez do universo digital. Contudo, no caso da edição crítica, esta liquidez ou este dinamismo, esta abertura de conceitos e das suas relações, e notem que o leitor surge aqui como um explorador, não é? Talvez forneçam pistas de extrema utilidade para a concretização da demanda de Contini, a da edição como hipótese de trabalho. E eu já perdi, por exemplo, a conta, às vezes, que já foi alterado o código do romance ou da balada O Anjo e a Princesa, porque este dinamismo é realmente uma característica da edição digital. Mas para além do dinamismo associado ao conhecimento
do próprio editor sobre o texto e sobre a obra, surge também em jogo o do leitor, que se aproxima de cada obra com critérios variáveis e personalizáveis e que maneja a obra com diferentes objetivos e pressupostos de partida. A este respeito, novamente se impõe Peter Robinson ao defender que digital editions, which may remake themselves from instant to instant in response to the reader's ever-changing requests, are perfectly adapted to this manner of thinking. They are objects in need of his theory. In contrast, the plausible fixity of print editions may be seen to have encouraged the view which this theory counters, that the work can achieve a knowable fixed form and be expressed forever within the covers of a book. In addition, digital editions may include tools which allow the readers to engage with the work by creating new text. E, portanto, temos a edição social à vista nesta Web 2.0. Termino. Que contributo pode dar Garrett Online para a difusão, salvaguarda, leitura, descodificação do património textual português? Com este modelo editorial que pode servir com as devidas adaptações e melhoramentos a edição digital de outros patrimónios literários, queremos, não é do verbo querer, é acreditamos, contribuir para a superação da fase do incunábulo digital, que é a fase que vivemos neste momento e que é tão ou mais difícil do que a que se viveu nos primórdios da era Gutenberg. A associação de Garrett Online, o convite que nos foi dirigido pela cátedra High Performance Computing da Universidade de Évora, pode eventualmente contribuir para avançarmos de forma mais profícua nesta superação da fase do incunábulo digital. Termino e peço desculpa pela extensão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra, pela magnífica exposição que fez. Do meu ponto de vista, foi muito proveitoso para mim, não é? O cruzamento que faz entre a exposição da estrutura, do seu funcionamento, etc., e da reflexão teórica que faz sobre estes aspectos. Nesse sentido, para mim foi muito, muito proveitoso, não é? Não fez apenas uma descrição da estrutura do seu funcionamento, mas refletir sobre ela, o que me parece muito importante neste campo de trabalho e mais ainda por se tratar do romanceiro de Garrett, que nos interessa muito particularmente, não é? Agradeço muito e foi muito útil e muito proveitoso para mim. Eu que agradeço. As maiores felicidades para este projeto. Acho que todos estamos à espera de... Precisamos de saúde e de tempo. Exatamente, entre outras coisas. Entre outras coisas. Eu não sei se há perguntas em casa, mas aqui há... Obrigado. Também queria felicitar a Sandra Boto pela apresentação, não é? De facto, o projeto tenta explorar muito bem muitas das possibilidades que a tecnologia digital nos oferece atualmente. A minha pergunta tem a ver com um comentário que fez em determinado momento em relação aos limites de representação que as próprias ferramentas contêm. Portanto, ao escolher esta ferramenta, não é? Que é o EVT e que foi desenvolvida num determinado contexto, de algum modo sujeita-se às restrições, aos constrangimentos dessa ferramenta. Como é que imagina a transformação desta ferramenta para realmente conseguir fazer tudo aquilo que imagina com o romanceiro? Essa questão é chave, é crucial. Muito obrigada, professor Manuel Portela, por tê-la introduzido aqui no debate. Na verdade, nós temos trabalhado ativamente com os desenvolvedores do EVT e aquilo que nós mais necessitávamos nesta fase era justamente automatizar as relações, as ligações entre as imagens, porque para além disto há uma representação diplomática destes textos que ainda não pôde ser... que está programada, mas ainda não pode ser mostrada, visualizada por também limitações da própria plataforma.
que não está, ou que não foi pensado inicialmente para tradições textuais complexas, mas aquilo que nos convenceu a usar o EVT é a forte capacidade para representar aparatos críticos e genéticos e acidentes textuais que ficarão muito melhor visíveis quando ativarmos a edição diplomática, o modo de edição diplomática. Ele vai permitir navegar entre edição diplomática e edição crítica. Por outro lado, temos a garantia de que estas ferramentas que vão permitir em breve fazer estas automatizações que nós necessitamos estão em desenvolvimento neste momento e, portanto, nós temos trabalhado de forma muito próxima com a equipa de Turim e sabemos que brevemente vamos ter estes problemas resolvidos. Claro, cruzando sempre os dedos para que não acabe o financiamento, para que o projeto não termine. Há garantias, aparentemente, de que esta ferramenta tem perdurabilidade, não é? E, portanto, essa garantia foi também algo chave para... contribuiu de forma decisiva para que escolhêssemos o EVT em detrimento de outras possibilidades. Mas para além disso, o facto de não termos, de sermos um projeto com uma infraestrutura muito limitada em termos económicos e em termos de recursos humanos, pesou também bastante na opção pelo EVT. E, portanto, esperamos que no futuro se consigam resolver estes problemas na plataforma de visualização, que eu sei que estão a ser melhorados e, portanto, que possamos oferecer e personalizar mais, porque isso também é possível, personalizar melhor, mais e de forma a transformar o próprio front-end num front-end mais agradável. Isso está tudo previsto para uma próxima fase. Mas sim, mas estamos a trabalhar com eles. Bom dia. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu estou muito impressionada, encantada com o evento de um modo geral. Muito obrigada. E sua plataforma, eu fiquei assim, impressionada com o trabalho que tem pela frente, né? E eu gostaria de saber se há possibilidade de ter um hiperlink na plataforma que mostre a transmedialidade desses romances. Eu estou aqui pensando na Nau Catrineta, por exemplo, sim, que sofreu transmediação para dança, música, teatro e pintura. Sim, sim, se há sim, possibilidade de mostrar essas transmedialidades. De tal forma é possível que nós criamos no romance da Bela Infante, eu depois não mostrei isso, mas através de simples hiperlinks fizemos esse cruzamento, essa transmedialidade e incluímos no próprio conceito de texto performances musicais desta versão garretiana. E, portanto, sim, a resposta é sim. Haverá outras formas talvez mais apelativas. Para já, a forma mais básica é através da introdução de hiperlinks, e aí temos um mundo à nossa frente, porque basta pensarmos na multiplicidade, na Nau Catrineta, por exemplo, e no Brasil, indo ao contexto brasileiro, há um mundo que é possível integrar na plataforma textual através da hiperligação de uma forma absolutamente básica, sim, claro que sim. Aliás, esse é um caminho que queremos explorar. Muito obrigada pelo seu comentário. Sandra, antes de mais nada, queria agradecer muito a sua comunicação, foi muito clara e muito interessante. O modelo de edição parece-me de facto muito aproveitável para outros projetos, já estou aqui a pensar numas coisas, mas queria fazer uma pergunta muito prática, que é, tendo em conta o que nós, pelo menos falo pela experiência da Faculdade de Letras, o panorama que nós temos de estudantes, como é que foi possível reunir uma equipa para trabalhar neste projeto que não se importasse de fazer uma formação tão complicada, tão espinhosa como é estas tecnologias digitais e para a qual nós normalmente não encontramos estudantes muito disponíveis, porque são estudantes de letras. Tenho só curiosidade de saber como é que conseguiu reunir a equipa.
Bem, para já eu tenho vindo a fazer, eu sou de estudos portugueses tout court, portanto a minha formação informática era zero, sabia mexer no Word e num PowerPoint e não grandemente. Portanto, eu tive a possibilidade de investir em muita formação ao longo desde que iniciei o pós-doc e tive também o apoio do anterior centro de investigação ao qual me encontrava vinculada, que é o Centro de Investigação em Artes e Comunicação, que nos disponibilizou e continua ainda a disponibilizar o apoio informático que garante a manutenção da plataforma. Depois, conseguimos um apoio da Fundação Carlos Gulbenkian em 2018, que permitiu contratar um bolseiro, e agora tenho que agradecer infinitamente ao Centro de Literatura Portuguesa, porque foi a Maria Helena que me sugeriu, ou que me pôs no horizonte a pessoa ideal para trabalhar connosco, que foi o Bruno Ministro, que eu não sei se está em linha connosco, mas era suposto, ele inscreveu-se para estar, que foi uma espécie de anjo que apareceu. Ele fez a codificação toda dos textos e agora cabe-me a mim rever e fazer os aparatos. Portanto, nós dividimos o trabalho dessa forma. Ele fez a codificação base em XMLT, e eu dedico-me aos aparatos, porque eu conheço melhor a tradição textual garretiana, mas foi a conjugação de Bruno e do informático e o meu trabalho que tem levado, e o Pedro também, que se dedica à questão da edição arqueológica, mas que ainda não está disponível, tem sido esta infraestrutura, portanto é muito limitada, não é? Agora, partindo do princípio de que o meu trabalho é essencialmente, tem sido essencialmente estudar a infraestrutura, percebe-se melhor como tem sido possível, ainda que com muito esforço. Portanto, nós precisaríamos obviamente de mais mão de obra, de mais recursos humanos. Parece que aparentemente vamos ter outro contributo de um pós-doc que vem agora trabalhar connosco, também com conhecimentos de edição digital, que vem de Espanha, e portanto vamos orientando a infraestrutura desta forma, mas não sem dificuldades, obviamente que sim. Imagino. Sim. Muitos parabéns, Sandra, foi uma excelente apresentação. Acho que mesmo quem não saiba nada sobre edição tout court, ficou bastante ilustrado e acho que estamos todos também bastante orgulhosos da empresa que Obrigada. tomou em mãos e que é muito promissora. A minha pergunta é muito simples. Portanto, temos o material do cancioneiro reunido por Garrett e há ainda, ou a par dele, ou como variantes, testemunhos diferentes desses textos, as baladas românticas que são da autoria do próprio Garrett. E a minha pergunta é, vai apresentar, eu sei que em termos patrimoniais é mais importante a recolha do que as baladas Garrett, não é? Porque é património do povo português que já não se vai alcançar de outra forma. Mas, de qualquer modo, pensando aqui no caso específico do texto garretiano, se prevê algum dispositivo que identifique rapidamente ao leitor aquilo que é texto de Garrett e não recolha? Bem, eu própria nem sei se é possível de uma forma cabal fazer essa distinção. Aliás, a minha tese de doutoramento foi justamente sobre esse problema. Mesmo os textos que são baladas garretianas apresentam fontes, alguns deles fontes tradicionais, basta pensarmos na Duzinda, não é? Portanto, aqui a questão é, e eu sempre abordei a questão deste ponto de vista, graus de intervenção garretiana nos textos mais profundo, menos profunda, essa intervenção mais proeminente, menos proeminente. É evidente que nos textos que nós consideramos baladas garretianas, e tivemos essa discussão até com a doutora Ofélia Paiva Monteiro,
que são essencialmente os textos do primeiro volume do Romanceiro e Cancioneiro, que depois foi reeditado em 1853 com adições. É evidente que aí o que é mais preeminente é a vontade autoral, não é? É a mão de Garrett acima de tudo, não é? Mas mesmo assim é possível discernir outros textos, não é? Outras fontes, e essas fontes têm que ser identificadas e têm que ser explicadas. Isso exige alguma complexidade, não é? Agora, em termos de planificação da própria edição, e porque para a imprensa nacional estamos a trabalhar sobretudo com um corpus que diz respeito à balada autoral, ou aquela em que a mão de Garrett é mais preeminente, o meu plano em relação à edição digital seria começar justamente a partir do livro 2 para a frente, que é aquele em que se detecta de forma mais óbvia o papel da tradição oral, não é? E até por uma questão de estratégia, porque se vamos publicar na imprensa nacional os textos garrettianos, entre aspas, fará mais sentido disponibilizar, ou começar por disponibilizar online, os textos patrimoniais propriamente ditos. Isto tudo com pinças, porque estes termos são utilizados de forma muito grosseira, é muito difícil afirmar este texto é garrettiano, o outro texto é tradicional. Nunca, ou quase nunca chegaremos a esse consenso. E, portanto, a estratégia será a edição digital, segundo volume para a frente. Começámos por apresentar o Anjo e a Princesa, porque foi o texto experimental que decidimos, porque era bastante complexo e, portanto, decidimos começar com um exemplo muito complexo para testar a máquina, digamos assim. Agora, estrategicamente, vamos começar pelos textos patrimoniais. Não sei se respondi à questão, mas é muito difícil dizer este texto é garrettiano ou não é garrettiano, são graus de intervenção. Acho que há ali outra pergunta. Eu não sei, evidentemente que esta questão é extremamente pertinente e, como a Sandra disse, é de dificílima resposta. Em primeiro lugar, de dificílima resposta, porque em muitos casos Garrett escreveu à maneira de, ou seja, Garrett, perdoem-me esta introdução, lamentavelmente, quando se fala do romantismo em Portugal, não se pensa num tripé e pensa-se apenas numa mesa com duas pernas. Camões e Dona Branca. É um erro crasso. Camões e Dona Branca não são a base do romantismo português. A base do romantismo português é um tripé. Camões, Dona Branca e Aduzinda. Aliás, a teorização do romantismo está feita, da poesia romântica, está feita na Aduzinda. E corresponde exatamente, em termos poéticos, àquilo que será a memória conservatória real de Freire de Sousa. Mas digo isto precisamente porque Garrett, mesmo em poemas, enfim, começa por um estilo muito próprio, é mais uma inspiração remota de um texto tradicional que o conduz à construção e de identificação de um poema com pouquíssimas formas, mas ele vai evoluindo. E no primeiro volume, de 43, nós vamos ter, e volta a palavra, a expressão à maneira de, ele já numa outra etapa, superado as razões que o fazem escrever o Camões, superado aquele medievalismo, enfim, simples medievalismo da Dona Branca, aqui ele apercebe-se das potencialidades de um género narrativo que é o romanceiro e começa a escrever à maneira dos romances. E isso é uma das dificuldades. Contudo, há, enfim, a metodologia que eu apresentei ontem não é solução para tudo, mas eu ontem enfatizei uma das dimensões dessa metodologia, que era o nós conseguirmos construir o arquétipo da versão ou versões nas quais ou sobre as quais eles se basearam. Mas o inverso também é visível. Isto é, a partir do momento em que, através da colação com os textos, eu determino quais são os versos que inequivocamente pertencem à tradição oral moderna,
tal como foi feito com o Deus Salve Minha Tia na vossa Roca Afiar, nós temos um fragmento que é puramente garretiano. É texto garretiano e pura, ou seja, e somente garretiano. Esse, por exemplo, não é? Isto poderá ser anotado, e eu acho que, aliás, isso tem um enorme interesse, que o leitor que hoje lê o romanceiro possa decifrar aquilo que é Garrett e aquilo que é a utilização, o intertexto, se preferir, tradicional utilizado por Almeida Garrett. Finalmente, repito mais uma vez, este à la maneira de é fundamental, porque isso foi o que Garrett fez, o melhor de todos. Dentro dos românticos portugueses, ele foi o sublime, o melhor, o mais perfeito. Mas isso é o que também vai ser feito depois, por exemplo, em Espanha, em gerações como a geração de 27, que vai também utilizar muitas vezes o romanceiro como base para escrever romances à maneira de. Certo? Portanto, e ao tentar copiar um estilo, não é? Copiar um estilo, uma sintase, um léxico e uma sintase. Porque se repararmos, o romanceiro tem uma sintase própria. Eu espero ter esclarecido a algum ponto, não totalmente, porque, repito, a Sandra disse, e muito bem, é muito difícil, principalmente no autor, que às vezes parece a voz da tradição. Às vezes parece. E se nós não tivéssemos o intertexto, conhecido o intertexto, nós não poderíamos dizer... Mas os intertextos vão ficar todos assinalados na edição, através de notas, portanto isso já está assinalado, tanto na edição em papel como na edição digital. Com certeza que sim, vamos fazer tentar fazer essa distinção que, como o Pedro frisou, é de extrema complexidade, sim, sim. Temos 2 comentários do Juanma, e eu até perguntei aqui no chat se ele quisesse intervir, eu creio que poderia ligar o microfone, mas enquanto ele não responde, posso ler as mensagens. Uma delas, e era por isso que há pouco, penso que vinha a propósito da questão do professor Manuel Portela e da tua resposta, mas eu dou voz. Solo gustaba de indicar que al estar basado en un estándar abierto como es XML-Tay, siempre es posible crear un nuevo visualizador y que XML-Tay permite obtener múltiples variaciones de un documento a través de ficheros de transformación. Então, obrigada. O Juanma, que se nos estiver a ouvir, já tem trabalho de casa, que é personalizar tudo isto. Então, ainda bem que ele fez essa intervenção. Ótimo. Déjame só confirmar. Igualmente, que el ingente trabajo realizado por la doctora Boto en la codificación de los textos permitirá a investigadores futuros obtener resultados no esperados mediante herramientas estadísticas, minería de datos, etc. Sí, también. Obrigada, Juanma. Não há mais questões aqui.